O presidente Lula participa de um jantar oferecido aos líderes dos BRICS, grupo de emergentes que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mais cedo, em um discurso na cúpula de Joanesburgo, Lula voltou a exaltar o potencial do bloco para superar as potências do G7. O enviado especial Américo Martins traz os detalhes ao vivo. Boa tarde, Américo. Superar os G7, Américo, é um bocadinho de exagero, né? Olá, boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 360. Sim, teve muitos superlativos aqui nesse primeiro dia da cúpula dos BRICS. Neste momento está acontecendo, como você lembrou, esse jantar entre os líderes, que faz parte de um retiro de todos eles. Os 5 líderes estão conversando nesse momento, o presidente russo Vladimir Putin por teleconferência. Eles estão acompanhados aqui na África do Sul apenas dos seus ministros das relações exteriores. Esse é o encontro mais importante dessa cúpula, porque ali eles estão discutindo nesse momento, estão definindo algumas questões centrais da reunião. Por exemplo, a expansão do grupo. E eu apurei, Raquel, que aumentaram muito as chances deles anunciarem, sim, uma expansão dos grupos. Começou-se a chegar ali num certo consenso de que não é possível deter essa expansão. Brasil e Índia fizeram vários acenos ali, pediram critérios muito claros, eles ainda estão definindo aí que critérios são esses para a entrada desses países, mas nós devemos ter novidades possivelmente amanhã, talvez hoje à noite ainda, sobre o que eles definiram, mas crescem muito as chances de termos aí algum anúncio com a entrada de novos países. Não necessariamente eles vão divulgar que países seriam esses que iriam entrar, podem divulgar, por exemplo, convites para alguns desses países ou podem também simplesmente definir os critérios, mas vai ser praticamente martelo batido que teremos novos membros nos BRICS. O presidente Lula, no final do discurso que ele fez no BRICS Business Forum, que é o encontro ali dos empresários dos BRICS, ele falou sobre isso. Ele disse que era praticamente inevitável aí que tivessem novos membros e que eles transformariam o grupo num grupo ainda mais forte. Nesse mesmo discurso, Raquel, o presidente também disse mais uma vez que é necessário ter uma espécie de moeda única para o comércio internacional destes países, intrabloco. Ele deixou muito claro que não se trata de uma moeda circulante, uma moeda que vai circular entre os países. Não é disso que se trata, é simplesmente substituir o dólar de alguma forma por um mecanismo único ali de troca no comércio entre eles. E um pouco mais cedo, Raquel, o presidente também falou hoje nas suas redes sociais, aí numa live que ele fez, sobre o encontro dos BRICS. Ali ele disse que não acredita que os BRICS vão ser antagonistas do G7, do G20 ou mesmo dos Estados Unidos. Lá na Casa Branca, o governo americano também disse a mesma coisa, que não vê um BRICS, mesmo que seja maior, como um adversário do G7 ou do G20. Ali, dando uma certa esnobada, dizendo que esse grupo não teria, era um grupo muito heterogêneo para poder ser um adversário do G7. Vamos ouvir aí o que o presidente Lula falou hoje no primeiro dia da cúpula, nesse encontro com os empresários. Projeções indicam que os mercados emergentes em desenvolvimento são aqueles que apresentarão maior índice de crescimento nos próximos anos. Segundo o FMI, enquanto os países industrializados devem desacelerar seu crescimento de 2,7% em 2022 para 1,4% em 2024, o crescimento previsto para os países em desenvolvimento é de 4% nesse próximo período. Isso mostra que o dinamismo da economia está no sul global e os BRICS é sua força motriz. O estoque de investimento externo direto dos BRICS no Brasil cresceu 167% entre 2012 e 2021, atingindo 34,2 bilhões de dólares. Hoje, quase 400 empresas do bloco operam no Brasil. Depois dos últimos 6 anos de retrocesso e estagnação, o Brasil vai voltar a gerar empregos de qualidade,
a combater a pobreza e a aumentar a renda das famílias brasileiras. Américo, Lula discursando ali bastante, mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Você disse que é quase certo que vão ampliar o grupo, talvez não divulguem os países, mas quem é que está pleiteando entrar? Tem um grupo de 22 países que já formalizou um pedido de entrada nesse grupo. O presidente, na sua live hoje, falou abertamente sobre dois desses países, Indonésia e Argentina. Indonésia na Ásia, Argentina, nossa vizinha aí na América Latina. Mas existem 22 países pedindo formalmente para entrar no grupo. Aí você tem uma mistura de ditaduras como Cuba, Belarus, Venezuela e outros países que são mais alinhados aos países originários aí dos BRICS, como, por exemplo, a própria Indonésia e a Argentina, aí no caso do Brasil, o Brasil defendendo a entrada da Argentina. O que está acontecendo nesse momento? Eles estão discutindo essa possibilidade, cresceu muito a chance de eles anunciarem isso de fato. Pode ser, o que precisa ser definido entre eles ali agora é o nível de detalhe que eles querem dar. Pela China, eles fariam um anúncio de vários países já durante essa cúpula. Estamos recebendo aí nos próximos meses, porque obviamente tem um processo de entrada no grupo, mas vamos receber nos próximos meses os países tais, tais e tais. Existe uma lista de 6 países com mais possibilidade de entrar, além da Indonésia e da Argentina, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, possivelmente o Egito, e existe uma tentativa do Irã de entrar nesse grupo também, mas não está definido, não quer dizer que vamos ter os nomes já nessa cúpula. O que muito provavelmente vamos ter, pelas minhas apurações, é um aceno dos BRICS, possivelmente com convites a alguns países a integrarem o grupo. Até porque tem bastante país aí, como você citou, ditadura, tem bastante país polêmico aí, não que a China seja uma democracia. Américo, querido, muito obrigada. Bom trabalho aí para você na África do Sul. Obrigada, querido. E mais cedo, Lula fez a live, conversa com o presidente, defendeu a entrada de outros países nos BRICS e diz que o grupo não será um clube fechado como o G7. Vamos ver. Eu acho que os BRICS têm possibilidade de ampliação. Eu sei que a China quer, eu sei que a Índia quer, eu sei que a África do Sul quer, eu sei que a Rússia quer e nós queremos. Então, se todo mundo quer, não é difícil entrar. Obviamente que você tem que estabelecer determinados procedimentos para que as pessoas entrem, para que a gente possa amanhã não descobrir que a gente colocou alguém que era contra os BRICS. Porque tem que estabelecer algumas normas para que as pessoas entrem nos BRICS. Mas o BRICS não pode ser um clube fechado. Sabe, o G7 é um clube fechado. O G7, mesmo quando o Brasil chegou à 6ª economia do mundo, a gente era convidado como convidado e não como participante. O G7 é o clube dos ricos. Lorival Santana, agora comigo. Lorival, o G7 é o clube dos ricos, os BRICS empodera o Sul global. Olha, a gente já ouviu essa história todinha lá atrás, nos primeiros governos do Lula, e esse grupo dos BRICS, ele nunca funcionou, ele nunca foi algo realmente efetivo nas negociações internacionais, até por conta da enorme disparidade entre esses países. Só que o mundo mudou, né? O presidente Lula às vezes parece não perceber, mas o mundo mudou. Agora vai fazer uma diferença os BRICS ou não? Boa tarde. O mundo mudou por causa da invasão da Ucrânia. Eu vou ler para você um silogismo do geógrafo Harold Mackinder. Ele considerava a Eurásia o centro da Terra. Eurásia é num sentido mais amplo, que engloba também a China. Então, a Rússia e a China. A China pela sua importância, pelo tamanho de sua população, e a Rússia por ser o celeiro do mundo, tanto em termos de alimentos quanto em termos também de energia. Ele dizia o seguinte: quem domina o leste europeu comanda o centro da Terra, ou seja, a Eurásia. Veja bem, o leste europeu. Estamos falando de Ucrânia, de Polônia, daqueles países disputados cuja influência é disputada entre a OTAN e a Rússia. Quem domina
o centro da Terra comanda a ilha mundial. A ilha mundial é a Ásia e a Europa. Por fim, quem domina a ilha mundial comanda o mundo. Então, essa cúpula dos BRICS, ela é histórica, tanto que ela está tendo uma enorme atenção de toda a imprensa ocidental e mundial. Ela é histórica porque ela marca a estratégia da China realmente de se contrapor ao Ocidente, agora que a Rússia é um país auxiliar da China. A Rússia agora depende da China para manter-se acima, com seu nariz acima da água, né? A Rússia precisa da China para isso. Então, uma vez com o isolamento da Rússia e a fragilização da Rússia, a China encontra um ambiente propício para fazer esse grande movimento de liderança do restante do mundo, que não é o mundo liderado pelo mundo do Ocidente coletivo, que engloba não só a Europa Ocidental e Central, mas também os Estados Unidos, o Canadá, naturalmente, e também o Japão, Coreia do Sul, Austrália, países ali do leste asiático democrático e do Pacífico. A Índia é o país que está pendulando entre esses dois mundos. Dependendo da decisão da Índia de ir mais para um lado ou para o outro, esse movimento terá um efeito ou outro. Provavelmente a Índia vai se juntar ao Ocidente coletivo. Ela fez um acordo de desenvolvimento de armas estratégicas com os Estados Unidos. E o Brasil é um peão, não no sentido pejorativo. Peão é uma palavra técnica usada no estudo de geopolítica. O Brasil é um peão, assim como países africanos e nessa estratégia da China e alguns países latino-americanos, nessa estratégia da China de se contrapor ao Ocidente coletivo. É por isso que se explica, né, esse movimento que o Américo mostrava, né, Lorival, de que pela China já inclui ali vários outros países, já vai colocando os nomes, porque ela quer ser a líder ali deste grupo. Vou colocar Fernando Nakagawa junto com a gente, Lorival, para ele trazer o aspecto econômico disso. Naka, queria que você tentasse explicar esse grupo. O Lorival colocou todo o sentido político que agora ele vê nos BRICS, que não tinha lá atrás, mas que agora tem por causa dessa nova posição da China depois da guerra da Ucrânia. E eles têm complementariedade econômica ou não? Não necessariamente, Raquel. Boa tarde a você, ao Lorival, todo mundo que está com a gente aqui no 360. São economias que, de alguma maneira, têm a oferecer coisas parecidas, né? Você pega a Rússia, a África do Sul e o Brasil, são grandes exportadores de commodities, e a China, o grande parque industrial do planeta, pelo menos era assim até bem recentemente, parte das indústrias tem saído da China. Eu acho que, para além da complementariedade econômica, acho que esta reunião é muito importante, como o Lorival mencionou, muito pela formalização da influência financeira que Pequim exerce hoje no planeta. E isso acontece basicamente em duas frentes. A primeira, ela é liderada independentemente pela China já há bastante tempo, com financiamento de obras de infraestrutura na Ásia, na África e também aqui na América Latina. Isso já está acontecendo, isso tem feito com que a engenharia chinesa tenha tentáculos por muitos continentes atualmente, e também há um esforço de Pequim em transformar a moeda chinesa numa moeda conversível internacionalmente e que possa ocupar uma parte do mercado, entre aspas, hoje ocupado pelo dólar. O Brasil tem tido uma posição muito assertiva nesse aspecto, porque o Brasil entende que o dólar tem sido usado, entre aspas, como um instrumento pelos Estados Unidos, um instrumento financeiro, obviamente, por exemplo, no caso da guerra na Ucrânia, com as sanções via dólar à Rússia, mas também em outras ocasiões, como, por exemplo, o Brasil encara o não empréstimo ou não ajuda financeira à Argentina como sendo também um sinal
deste uso político do dólar. E aí, por isso, o Brasil está muito imbuído desse espírito de tentar reduzir o peso e a participação do dólar nas transações internacionais. Há espaço para isso? Há, de fato. Você pode até economizar alguma coisa em termos de custos financeiros, Raquel, mas o fato é que o dólar ele é a moeda mais importante do planeta porque os Estados Unidos são a maior economia do planeta e todo o sistema financeiro mundial que funciona hoje, ele foi baseado nos parâmetros norte-americanos. É por isso que a gente usa o dólar como referência. A China pode ter um pedacinho deste mercado? Pode. O euro tentou, né? A União Europeia tentou, mas não conseguiu. Não sei se para a China vai ser tão fácil. Agora, se a China continuar emprestando bilhões e bilhões e bilhões pelo mundo, na África, na América Latina, na Ásia, talvez consiga algum espaço nos bolsos dos países.